Pois é, uma boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, enfim. A qualquer momento que você estiver assistindo aqui o podcast Atmosfera, eu começo hoje mais uma edição de um programa super bacana, feito com muito amor, com muito carinho para cada um de vocês. E hoje eu quero fazer o programa muito especial, porque eu tenho um convidado para lá de especial também, uma pessoa muito carinhosa que eu conheço há muitos anos, e eu quero dedicar o programa de hoje a todas as mulheres do mundo inteiro. A você, dona de casa, esposa, mulher, namorada, enfim, a todas, né, as mulheres que estão nos assistindo agora, qualquer uma que esteja agora afinco junto com a gente, com muita energia, com muito amor, com muito carinho, eu dedico o Atmosfera, o podcast Atmosfera a cada uma de vocês por essa data muito importante, né? As mulheres, na verdade, vamos dizer assim, elas são não tem um dia, né? São todos os dias. Afinal de contas, para aguentar essa amarada chata aí, não é brincadeira, não, né? Gente, é o seguinte, eu estou aqui com um cara muito bacana que eu conheço há muito tempo e hoje o podcast Atmosfera tem o prazer e tem a honra de trazer aqui um cara muito legal, muito bacana. Deixa eu botar o óculos sem ele, eu não enxergo absolutamente nada. Vou conversar com o André Carlúcio Natural, que eu achava que era de Alim Paraíba, mas era do Rio de Janeiro. Segundo ele, tem 59 aninhos somente. Vai vendo aí, tá bem jovem. Casado com a Luciene Zamboni Carlúcio, pai da Mariana Zamboni Carlúcio, formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Faixa, né? Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Ele começou no rádio no final dos anos de 1989. Comigo aqui hoje, o meu amigo André Carlúcio. Boa noite, Carlúcio. Boa noite, Fernando Bambu. Prazer aceitar esse seu convite, participar desse seu podcast. Saúde. E a gente sempre tem a oportunidade de assistir e poder participar diretamente com você. É um prazer. Prazer é todo nosso. André, rapaz, eu lembro quando a Rádio 102,7 FM começou a fazer a captação dos funcionários e lá atrás, ainda na fase experimental, né, já procurando saber um pouquinho quem é que poderia fazer parte do quadro de funcionários. E logo assim, após a parte de que a gente chamava de... Era uma fase experimental, como é que era? Não é experimental. Eu quero lembrar o nome agora aqui, rapaz. Deu um período, né? Tinha um período que ficava no ar só tocando música. Mas eu acho que era música, experimental. Né? Eu acho que era o termo experimental. E de repente a rádio começa e tal. Mas eu, antes de falar de rádio, eu quero saber do André, né, um pouquinho da parte garoto, né? O Rio de Janeiro, afinal de contas, tem muita gente que pensa que você é Além Paraibano, casado com a Luciene aqui de Além Paraíba. Pois é. E você é um garoto do Rio de Janeiro. Como é que é isso? Nascido e criado no Rio de Janeiro, em 1964. É porque meu pai nasceu em Pádua, mas veio para Além Paraíba muito pequeno. Minha mãe nasceu em Friburgo e os dois se conheceram no Rio de Janeiro. Então lá, meu irmão e eu nascemos, né? Mas sempre mantivemos contato com Além Paraíba, porque meu avô e minha avó, meus tios, primos, todos morando aqui. Então era Dia dos Pais, Dia das Mães, Ano Novo, Natal, sempre, né? A gente vinha aqui para Além Paraíba. Depois a gente foi crescendo, ficando mais adolescente, passava férias. Então, assim, meu contato com Além Paraíba já vem de muito tempo. Aí primeiro meu irmão, que era mais velho que eu, passava a vir aqui, porque tínhamos primos da faixa de idade dele, ia sair. Depois eu fui ficando adolescente também, vinha para cá e passava feriado e a gente acabou, né, sempre estando aqui. E foi assim, nessas idas e vindas, que eu acabei conhecendo a Luciene. Maravilha. E estamos juntos há 34 anos, mais 5 de namoro, ou seja, 39 anos. Tornou Além Paraibano de alma e coração. Com certeza. Paixão, né? Eu já tenho mais tempo em Além Paraíba do que eu vivi no Rio, porque eu vivi no Rio durante 25 anos. Eu já tenho 34 aqui em Além Paraíba. Então, mas vamos lá. Você então no Rio morou, acho que em Laranjeiras, não é isso? Nasci e morei uns 12 anos na Praça da Bandeira, né, próximo ao Maracanã.
E depois dos 12 até os 25 anos, morei em Laranjeiras. E aí, quando chegou em Laranjeiras, foi aí que apaixonou pelo tricolor carioca? Não, já era tricolor antes. É, Meu meu pai, pai meu pai tricolor. comprou um apartamento em frente ao Fluminense, que era um sonho dele antigo. Quando eu era moleque, morava na Praça da Bandeira, a gente frequentava o América, né? Eu não entendi. Aí ele comprou o apartamento lá e o Fluminense virou meu quintal de casa. Eu passava o final de semana. Fui atleta de ginástica olímpica lá no Fluminense. Que bacana. Então, assim, o Fluminense já vem assim do sangue muito, mas a gente participava de muitos eventos. E agora você tá poderoso, né? O Fluminense tá ganhando tudo aí, né? Quem sabe, né? Vamos que Tirando continue, onda, né, cara? Venilton Então, falando comigo. altos e baixos, vamos aproveitar. Danada. Pois é. André, e aí essa a sua parte, vamos dizer assim, garoto, né? Ali em Laranjeiras e tal. Tem uma passagem que você contou para mim uma vez no rádio, assim, lá a gente conversando na época da 102, lá nos meados dos anos 90. E eu tocando ali no programa Rock and Blues, Rock se não me and Blues. engano, Panorama. Panorama 102, 102. tocando umas musiquinhas, eu toquei Cartola. Você vira um dia e fala pra mim assim, rapaz, eu muito garoto. Conta essa história pra nós do Cartola aí. Eu vou deixar Ô, você. Bambu, Né? pois é, isso aí, exatamente nas minhas idas, sempre, eu já não era atleta, ou ainda não era atleta do Fluminense, mas sempre ia para lá, então fazia amizades, né? Tinha um amigo meu, o Bernardo, que a gente até conversa às vezes no Facebook, e a gente estava indo lá, jogava bola e tal, e na hora da gente vir embora, aí quando tá passando assim, antes da saída da portaria do Fluminense, aí tinha uma pessoa assim lá no cantinho, e o Bernardo me cutucou. Aí falou, o André, esse cara é famoso. Aí a gente, né, no impulso já chegou assim, você não é da televisão? Ele foi super atencioso e tal, não falou o nome dele, mas era o Cartola que estava lá sentado. Cara, Depois, tempos depois, né, que a ficha caiu, mas foi assim uma pessoa muito solista, foi muito simpático, carinhoso, e como era um grande tricolor, ele frequentava, e ele morou ali em Laranjeiras antes de ir para Mangueira, né? E você estava mais ou menos com quantos anos nessa época? Então, essa época eu acho que era na fase dos 13 para 14 anos. E nessa fase, assim, porque meu interesse por rádio começou antes, né? Com uns 10, 11 anos. Quando eu fui para Laranjeiras, meio que ficou um pouco deixando de lado, né? Mas meu interesse por rádio começou antes, mas eu sempre gostava de ouvir música. Então, nessa oportunidade, a gente vê na televisão, então tudo que tinha a ver com música eu ficava por dentro. Por isso que eu olhei assim, eu falei, você é da televisão. Eu falei para ele assim, sem saber que era, depois que a gente veio saber. Rapaz, e assim, eu imagino assim, naquele período, naquela época, talvez você não tivesse a dimensão de quem você estava vendo ali naquele momento ali, né? Isso aí. Eu fico imaginando por exemplo, encontrando com uma personalidade, com uma entidade, né, como é o Cartola, nos dias de hoje, Pois estivesse vivo assim, nossa senhora. Ia ser, ainda mais assim, depois eu tive, né, a gente entrou no rádio, tive a oportunidade de, por muitos anos, apresentar programa de música popular brasileira. Verdade. Então a gente vai conhecendo, meu pai também sempre tinha um conhecimento. Aí, pelo menos isso eu guardo para mim, que eu tenho o prazer de ter estado com o Cartola. É verdade, porque é o seguinte, o que acontece, né? Você pega um ícone desse da música brasileira, do samba e também da música. O telefone me ligando agora, não tem jeito, né, meu irmão? Não tem como te atender. Você pegar um cara desse assim, né? Pô, você ter uma condição de chegar próximo, né? De um grande ícone da música brasileira e ter essa oportunidade de flertar, de olhar olho no olho e falar assim, poxa, é uma história, né? Igual você, por exemplo, se tivesse vivo um Renato Russo, um Cazuza, mesmo os artistas de hoje, de grandes nomes, igual Caetano Veloso, Gilberto Gil e vai por aí afora, né? Os grandes ícones da música brasileira. É um privilégio muito grande para nós que mexemos com comunicação radiofônica, que toca essas músicas e tal. Nós tivemos várias oportunidades dentro do rádio, nós vamos chegar na 102, mas eu quero tirar ainda um pouquinho do garoto saído de Laranjeiras e indo com o pai, indo com a mãe, até chegar ali em Paraíba, porque tem uma história curiosa aí, que a gente ficou muito falando a respeito de o André, né, vindo para além Paraíba, sendo um rapaz do rádio,
Inclusive, rapaz, você é o único radialista formado em jornalismo aqui, nem se eu não me engano. Que eu conheço, assim, dentro do meio radiofônico hoje, até hoje, ou tem mais alguém eu acho que, se não me engano, a Regiane Jordão. Regiane Jordão, perdão, Regiane, perdão. Regiane é. Regiane é. Quer dizer, tá coisa, mas tem o Gelcio Cunha, né? Mas assim. Mas você foi um dos primeiros, assim, dentro desse contexto, a chegar em Paraíba com diploma, né? E com essa experiência já no sentido de fazer um estágio dentro da comunicação. Na verdade, assim, porque eu comecei lá no Rio, eu não trabalhava em rádio. Eu comecei a trabalhar até, isso aí vai puxar outra história, que eu acho que é por aí que você quer chegar. Isso. Eu trabalhava, a minha mãe trabalhou muito tempo como telefonista. Trabalhou na antiga CTB, depois trabalhou muito tempo na ESSO Brasileira de Petróleo, que é uma multinacional, era uma multinacional. Depois ela veio trabalhar na Embratel, onde se aposentou. E quando eu estava concluindo a 8ª série, que hoje, para começar o ensino médio, a gente, né, com 16 anos, que ela viu que era o momento de eu começar a trabalhar. Foi quando eu comecei a trabalhar e ela conseguiu me encaixar, que tinha uma amiga dela, que foi telefonista com ela, que ainda estava trabalhando lá. E eu participei da seleção lá e comecei a trabalhar lá no escritório da ESSO como office boy. E por lá fiquei de 1981 até 89, antes de vir para Além Paraíba. Aí trabalhava de office boy, depois de uns 5 anos eu passei a ser auxiliar de controle de dados, cheguei a fazer função de comprador lá na ESSO. Nesse meio tempo, ainda pensando, né, no futuro de crescer, fazer carreira ali, fiz curso de computação na PUC, só que aí eles brecaram essa parte do curso, porque durante meu 2º grau e a minha faculdade, a ESSO, ela bancou, pagava 75% da minha mensalidade. Que bacana. Então, com esse intuito, eu quis fazer de informática, né? Só que esses brecaram. E como já não estava conciliando muito, não estava muito satisfeito, aí me pintou essa oportunidade de vir para o rádio. Eu vim para Além Paraíba para começar a trabalhar no rádio. Entendi. E aí por aí que você vai... Então, galera, é o seguinte, porque quando o André entrou para o rádio aqui em Além Paraíba, no finalzinho de 89, né, para 90, a história que a gente ficava sabendo do André é que o pai do André era dono de posto de gasolina. Quem falava isso pra você? O André abandonou tudo isso, né? O grande Edel Ferreira Gomes, pô, o André, rapaz, o Edel me perdoe. Lembrando dessa história aqui, o pai do André é dono de posto de gasolina, o André me larga o posto lá no Rio de Janeiro, vem trabalhar no rádio aqui, o André tá maluco? Então, quer dizer que a história não é bem essa. Nem eu sabia disso, assim, sabia da história, mas não sabia que o Edel pensou isso. O Edel comentou isso uma vez. Mas não tem nada a ver com o posto de gasolina. Quem dera que fosse herdeiro... Mas eu acho que eu encontrei o meu caminho, era isso mesmo, era para vir aqui, né? E no começo também, assim, antes até meus 10, 12 anos, eu gostava de rádio. Minha mãe me levou para conhecer algumas rádios lá no Rio, como Rádio Carioca, e nessa oportunidade, quando a gente, né, eu ficava louco, doido de vontade de fazer aquilo. Eu ia para casa da minha tia, minha saudosa tia Lolota, lá em Jacarepaguá, irmã da minha mãe. Eu ficava lá, a casa era enorme. Eu ficava lá no quartinho, só com um gravador, uma vitrola, uns discos, e fazia o programa. Aí às vezes chamava amigo, ainda ficava narrando, pegava aquelas revistas Placar, com as escalações, e ficava narrando o jogo de futebol. Então começou tudo ali. E depois que não deu certo lá na ESSO, aí eu falei assim, vou lá para Além Paraíba, de repente começar ali, e quem sabe dali, né, possa voltar de uma outra forma. Então vamos lá, aí você chega em Além Paraíba, obviamente, e como é que foi esse start para o rádio? Como é que você descobriu a 102? Como é que foi feito o convite? Época foi isso? Assim, eu sei que foi em final de 89, foi final, né, de 89, na verdade mas assim... Na metade de 89, a gente soube, a Luciene trabalhava
numa escola e, se não me engano, a diretora era a Helena Rosante. Uhum. E ela falou alguma coisa para a Luciene e ela me deu um toque. Aí um final de semana que eu vim para Além Paraíba, que eu vinha todo final de semana, ela falou, na época, aí o Manel Américo combinou, aí eu fui num sábado para lá, para fazer um teste lá na época, na Juventude. Fiz o teste e tal, o Adilson Correia estava lá, assistiu, o Manel. Aí o Manel falou que ia passar, na época o Edel era gerente lá, que ia averiguar, ia analisar. Só que não foi para frente, não deu sinal, não deu liga. E eu acho que 1 mês ou 2 meses depois a gente ficou sabendo que na 102 estava fazendo testes, né, testes para rádio. E aí nesse meio tempo eu consegui, uma conhecida nossa levou a gente lá. Aí quem estava no ar, até fazendo o programa, era o Marcão, gente boa, Marcos Vinícius. O Marcão, ele que falou que ia precisar mesmo. Então ele me entrou em contato com o Luizinho Discos, que era o gerente da rádio. Na época, conversou comigo. A 102. Marcamos, fizemos o teste. Ele aprovou e falou: André, agora você vai precisar ter uns dias para vir para cá para poder aprender a parte técnica. Aí eu combinei, consegui, no meu emprego no Rio, consegui uma licença de 1 semana e vim para cá. E a gente fez o teste e aí ficou por conta de eu conseguir me desligar lá da ESSO e vir para cá. Aí quando eu vim, aí já vim com tudo certo para trabalhar. Então a gente começou Mas já tinha uma equipe formada, 102. A 102, se eu não me engano, ela começou, ela entrou no ar primeiro que a Rádio Juventude, né, em 89, logo depois... Foi em julho. Depois o Hélio... A Juventude entrou em 28 de setembro, no aniversário da cidade. A 102 acho que entrou em julho, 13 de julho. Muito pequeno, de uma para outra, né? Porque já era ali, galera, uma briga assim porque é o seguinte, né, a Rádio Cultura de Porto Novo, né, do Hélio Fazolato, na época, e então, quando chega uma FM na cidade, veio através do sistema multissom de rádio, né, que era um grupo de Cataguases, Leopoldina, e inauguraram a 102, então, no finalzinho, aí no meados dos anos 89. E aí o André está falando cronologicamente aqui, logo depois, 3 meses depois, o Hélio coloca a Juventude no ar, né? Então você entrou no finalzinho de 89 e você vai para 102, porque já estava a equipe formada, já tinha uma... Né? Antes de prosseguir, eu me lembro que em 88, antes de eu vir para cá definitivamente, eu cheguei a fazer um curso lá na Estácio de locução em FM. Olha que bacana. Na época foi ministrado pelo Fernando Mansur, né, doutor que participou daquela turma da Rádio Cidade, da MPB FM. Então eu fiz curso e tal. E gozado que em 88 eles davam uns materiais, né, na época Xerox de folhas para você de material sobre rádio, e tinha uma lista lá de concessões. Aí tá lá Minas Gerais, aqui Além Paraíba. E em 88 já estava lá 102,7 e 95, já estava, a concessão estava dada, só não tinha rádio ainda. E vamos explicar isso para a galera em casa, porque rádio é uma concessão federal. Isso. Ela é toda fiscalizada dentro de um contexto federal. Por exemplo, você entra com um pedido de um canal, né, que no caso ZY, alguma coisa que eu não lembro agora, e tem a nomenclatura toda, os números, é como se fosse um código de barra da rádio, né? E o número que você vai sintonizar no dial, no caso 95,5 ou 102,7 FM. Então naquela época, e até hoje é assim, você tem um pedido, e aí também me parece que é julgado sobre a quantidade de habitantes, né, para a quantidade de rádios num determinado local. Por exemplo, ali em Paraíba hoje nós temos 35 mil habitantes, nós temos 3 rádios. Se fosse nos dias de hoje, talvez nós não conseguiríamos ter 3 rádios. Antes a cidade tinha muito mais. Foi uma coisa migratória, né? A cidade perdeu habitantes, né? Então, por um fiasco aí, nós temos 3 rádios. Começou a Cultura lá atrás, em 1900, eu não sei quanto aí, não vou lembrar, que a rádio tem mais de 70 e poucos anos, né? Uma coisa assim, interessante isso. E depois veio a 102 e veio a Juventude logo em seguida. Essas concessões são políticas, né? É interessante isso. Então, eu achei curioso que assim, a concessão já estava dada há alguns anos. Aí em 89 que começou. Aí quando eu fui para lá,
A princípio eu comecei a trabalhar como folgador. Uhum. Aliás, antes de vir definitivamente, os finais de semana, quando eu vinha, eu fazia já à noite, né? O pessoal da noite, tipo assim, de 10 às 2 da manhã. Era meio que o pessoal treinava também, né? Pra Eu poder botava, isso encarar aí. o dia depois, Isso aí, né? Chegar pra fazer um programa de dia, né? Isso, aí depois, quando eu já vim definitivo, aí sim, aí já começou a entrar na escala de dar folga, né? De folgador. Porque assim, você trabalhava, você tinha uma folga por semana. É verdade, eu né? lembro. E a carga horária durante a semana, eu acho que era 4 horas 4 ou horas 5. o cara falando. E final de semana, no começo a gente já chegava a trabalhar 7 horas no ar. 8 horas, 7 horas, é verdade. Era tipo assim, de 6 às 2 às 8, 8 às 2 da manhã. Isso mesmo. Então era... Eu cheguei a pegar 8 da noite e sair 2 da manhã. É muita coisa, cara. É muita coisa. Hoje em dia, a carga horária, você no ar, né? Eu acho que até pro próprio ouvinte, né? O pessoal acostumar, mas era prazeroso, mas também assim, você fazia tanta coisa que não dava tempo, a hora passava. Não é hoje. Hoje você tem todos os recursos. E André, tem uma coisa interessante que na rádio, nesse começo, nós pegamos, assim, eu tô dizendo isso porque eu também entrei no finalzinho de dezembro de 88, o Luizinho Discos, né, convidou o Hugo Binato, filho, e me convidou para fazer o famoso Rock and Blues, né? Vocês lembram muito bem, a gente caímos de paraquedas naquele, nenhum dos dois, até hoje eu acredito que tem noção. Mas foi a melhor coisa, eu acho que naquela época foi a melhor coisa que aconteceu, porque saiu do tradicional. Isso, quebrou um paradigma do rádio, né? Assim, uma coisa bem, bem diferente. Mas eu quero falar uma coisa interessante, que nós assim, a gente começou a aprender a ouvir bem uma MPB apurada através do seu programa de manhã. Você tinha um programa matinal na 102. Via Brasil. Via Brasil, que era um programa assim educativo com relação à música brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho. E outra coisa, como que é... Eu vou fazer uma pergunta de uma coisa que eu sei por interior, por mim mesmo, o que acontece. Mas para quem está assistindo a gente, é como se a gente fosse dar a porçãozinha mágica de como aprender ou como assimilar a música de qualidade brasileira, né? Falando especificamente da música brasileira, porque o André, gente, o programa Via Brasil do André, eu uso uma palavra que quando eu quero exaltar, eu falo transcendental. E realmente, aquele programa Via Brasil... mas aquilo foi uma sacada que o pessoal do grupo Multissom, né? Na época o Walter de Paula era o nosso diretor, depois o Edel veio a comandar a rádio, mas a sacada veio do Gomes, que esse programa também tinha sucesso lá em Cataguases, e veio para cá, e eu acho que o programa aqui fez mais sucesso até do que lá em Cataguases, que pegou mesmo, foi um momento... e foi um momento mágico, que eu já gostava de música e eu passei a gostar ainda mais, porque aí você troca ideia, ainda mais que você e o Hugo chegaram, o próprio Edel, a gente trocava, né, informação, uma música nova aqui, aí você mostrava. Então, essa troca esse intercâmbio de existia conhecimento. Esse intercâmbio de um dar um toque no outro. Pô, isso aqui é legal, toca isso. Você já conhece fulano, já ouviu ciclano e tal. E além disso, em casa também tinha, porque meu pai, minha mãe, mas principalmente meu pai, ele tinha um gosto musical variado. Eu perguntar, você não traz isso do nada. Não. E em casa você, obviamente, ouvia meu dos pai, pais. meu irmão, para onde ele foi, né? Que hoje ele mora fora do Brasil, mas o meu irmão, ele sempre gostou de música, e principalmente música brasileira, mas gostava de rock também internacional. Mas assim, a gente lá, nós todos gostávamos de música, ao ponto de meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, cada um dormia com o radinho ligado. Olha cada aí. um com o seu. Um botava um fone, eu botava um rádio e gostava. Né? Então, tive isso. E trabalhando na 102 com um programa específico,
Aí meu pai ajudava, aí vinha mãe, pai, comprava CD, aí ajudava a... Pegava os vinilzão antigo, olha isso aqui, escuta e aí Ataúfo começou a Alves, transição. escuta não sei quem, Chico Buarque, aí vai pegando uma... Aí eu falo CD porque assim, essa época foi mais ou menos assim, foi a transição de que o CD começou a entrar no entrar, mercado, né? né? Aí você tinha o LP e o CD. Mas era assim, a questão você está falando de LP. Você lembra como se preparava para entrar no estúdio e tinha que botar aqueles discos na bolsa, ia para discoteca? É que a gente ia na discoteca primeiro para selecionar, Isso escolher, aí. Botava tudo no cantinho assim, e aí ia inventando moda, né? Mas tinha uns até que a gente tinha que bater, escrevia, fazia programação para alguns programas. Tinha umas pessoas que não seguiam, mas assim, a gente tinha uma linha para... mas assim, todo mundo se preparava. Você não podia chegar, o seu programa é 2 horas, você vai chegar às 5 para as 2. Você tinha que chegar o André tá lembrando uma parada muito interessante aí, que era o seguinte, por exemplo, você ia adentrar o estúdio da rádio, você ia pegar, por exemplo, 2 horas da tarde. O cara chegava meio-dia e meio, 1 hora, porque ele ficava ali 1 hora praticamente dentro de uma sala de discoteca, selecionando, pensando, imaginando o que eu vou fazer para agradar esse povo que está me ouvindo do outro lado agora. Era uma coisa interessante. Sem contar que também, obviamente, tinha uma regrazinha. Cada programa, tipo assim, programa de MPB, programa de pagode, programa de pop rock, programa de pop. Então você tinha uma diversificação, você ia mais ou menos naquela linha ali. E tinha o programa que o pessoal, o ouvinte, pedia música. Isso. Aí você tinha que o Ligue Sucesso. O Ligue Sucesso, você lembra? Que loucura era aquilo. Então, aquilo ali você tinha que ser se assim, virar, né? Porque é o seguinte, o ouvinte ligava, te pedia de último, você não sabia o que o cara ia pedir. Que era uma coisa assim, você atendia eu fiz o Ligue Sucesso uma única vez, se eu não me engano, o Marcão que fazia o Ligue Sucesso, chegou a fazer o Ligue Sucesso num período, e precisou entrar de férias, e todo mundo tinha tirado férias, tipo assim, o André não podia fazer, que estava num outro horário distante, não sei o quê. Aí o Edel falou para mim assim, Bambu, vai ter uma parada aí, você vai ter que se virar, porque tem que ler jornal, tem que ver matéria, tem que atender telefone, tem que fazer programação. O Ligue Sucesso, pelo menos essa semana é contigo. Rapaz, eu fiquei uma semana no ar. Portão dobrado, né? O quê? Eu acostumado só a tocar aquelas musiquinhas minhas viajandona, tive que me virar nos Não, e outra coisa, a realidade, você estava falando, tinha que ler notícia, tinha que cortar, né? O Gillette Press. Isso eu mesmo. Lembro que o Edel falava internet aí, né? Era de cortar a notícia. A música, além de você separar o disco, você tinha que preparar para botar no toca-disco. Sem contar cartucheira. Cartucheira, que era aquela monstro, dependendo do horário. Era realmente. Hoje tem tudo mais facilitado, né? Hoje que você tudo tem informatizado. Tudo no computador. É tudo no touch, né? Você vai lá e acabou o problema e tal. Aí tanto é que a notícia sai na televisão na frente aqui, tá tudo certo. Hoje mudou. Mas aquela época, assim, você fazia isso tudo, né? É tipo assim, bater o córner, correr para a área, cabecear para fazer o gol. Fazer o gol. E dar o bicudão para frente e tentar fazer o gol do outro lado. Cara, o rádio, assim, quando a gente vai lembrando, o negócio tá aqui, eu achei muito bacana, que já veio aqui o Sandro Guiar, a gente contou essas histórias, né, dos especiais principalmente, que era muito bacana, especial do cassete, aquelas coisas todas, na época, era uma disputa muito acirrada, né, principalmente dos programas especiais, né, que direcionavam um artista internacional ou nacional. Eu e Sandrinha Guiar conversamos muito a respeito aqui, que era uma briga gostosa no ar. Carolinha sentou aqui também. Eu vi do Carola falando. Era o especial do cassete na 102 e o FM especial. FM especial na Rádio Juventude. Então, assim, era uma briga muito gostosa, porque os ouvintes, né, ficavam esperando aquele momento, assim, o que vai acontecer agora nesse próximo final de semana? E era assim, quem anunciava primeiro, galera, saía na frente. Saía na frente. Tipo assim, a gente já fazia, né? Fazia no sábado, todas as duas rádios faziam no sábado o programa. Só que um era 5 horas da tarde e outro 7 da noite. Isso. Aí a 102 era 5, acho que a Juventude era 7. Mas tinha assim, até terça-feira tinha que anunciar. Quem anunciava primeiro ficava meio que. Era uma coisa interessante, ficava meio que na frente, uma da parada. Saudável, né? Era muito legal. Era a que a gente fala, né, a fase romântica do rádio, que assim. Não tinha rivalidade, era só disputa mesmo de audiência, a preferência. Não, e aí, igual eu comentei na época, quando o Carolinha teve aqui,
que até teve uma ideia do próprio Carola na época também, que eles foram fazer um especial, eu vou repetir isso aqui, essa história que é curiosa, né? Acho que, se eu não me engano, o Eider Allen e o Carolinha foram fazer um especial do Rush, a banda canadense Eu progressiva. vi isso, o Carola falando. E eles esqueceram que eles não tinham a coleção da banda, só tinham um disco. E aí tiveram que me acionar. Eu era da outra rádio, concorrente. Aí o Carolinha, não, pô, vai lá e faz. O Carolinha tava na 102 na época. Não, pô, vai lá e ajuda os meninos lá e tal. E faça assim, acho que vai ser de bom. Vai ser legal, porque, né? Então, assim, foi bacana. E, André, voltando ao Via Brasil, era um programa. Como é que você. O que eu quero que você passar para as pessoas, assim. Porque às vezes a gente pensa que fazer uma programação musical é só pensar no gosto pessoal e mandar ver. Não, é difícil, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sensibilidade de tentar, não é adivinhar, mas tentar sentir o que você já, no decorrer do tempo de rádio, naquele momento, pudesse fazer com relação à programação para agradar gregos, troianos e além paraibanos. O Bobo, na verdade, aquela época, quer dizer, a realidade musical, a qualidade musical era outra. Bem outra, né? Então, assim, você tinha uma diversidade, mas tinha mais qualidade. Hoje, você tem que peneirar muito. É lógico que mesmo naquela época, mas olha só, você ficar em dúvida entre tocar um Fagner, um Chico Buarque, um Cartola. Aí toca os três, tá tudo certo. Tapa os olhos e faz. Manda ver, né? Hoje, assim, a gente tem uma geração nova de cantores e cantoras e grupos de MPB, mas hoje já é mais difícil. Mas, assim, tem aquele negócio do público, de você atingir, por exemplo. Na época eu tinha 25 para 30 anos, mas você tem que atingir quem tinha 40, quem tinha 50, quem tem 60, quem tem 20. Porque tem gente nova que gosta de MPB. Gosta, é verdade, né? É verdade. Eu tenho, a minha filha, Mariana, gosta de todos os tipos de música. O meu cunhado, Valmor, também gostava muito desde o rock heavy metal até o MPB, se bobear quase. Ele tinha uma coleção de discos enormes. Então, antigamente a realidade era mais fácil você agradar. Acho que hoje, para você fazer um programa específico, tá mais difícil. Mas assim, o que você falou é importante. A gente tem que se colocar no lugar. Tem que pensar como outro lado. Né? O que você gostaria de estar ouvindo? Então, uma coisa curiosa, se você me fez aqui dar um start numa situação, que é, por exemplo, nos dias de hoje, atual, você tem uma nova, tá um nome aí, uma nova MPB, né? Você tem uma mistura que você tem assim, você tem vou falar uma fusão, né? Um fusion musical do pop com MPB, você tem o hip hop com MPB, você tem até um funk com MPB, você tem um samba, um pagode com MPB, assim, porque as pessoas estão se falando para poder se manterem dentro daquele contexto musical. Você pode ter certeza, por exemplo, você pega um Caetano Veloso hoje cantando, por exemplo, com uma cantora trans, por exemplo, fazendo um pop funk, por exemplo. Você pega o Caetano com a Majur, por exemplo. Uma excelente artista trans, com uma linguagem totalmente moderna, bacana pra caramba. E o Caetano, né, muito vanguardista dentro do contexto, e ela assim, porque ele mais antigo dentro dessa, né? E ela contemporânea, misturando aquilo tudo. Tudo bem, os dois, na verdade, são contemporâneos. Estou dizendo assim, pela idade das coisas, né? Desse contexto, você acaba vendo que são experimentos musicais. E aí tem aquela garota, aquele garoto hoje de 16, 18, 20 anos, que ele não sabe o que é um índio do Caetano, a música Um Índio. Mas ele sabe o que é, por exemplo, sei lá, Bate com a Bunda no Chão da Anitta, um exemplo. Mas a Anitta foi lá e cantou com Gilberto Gil. Vou fazer uma mistureba aqui, mais ou menos isso. E aí o cara que gosta da Anitta descobre o Gilberto Gil. E o cara do Gilberto Gil, que abomina a Anitta, vai lá e fala, pô, legal, tá acontecendo uma linguagem aí. Quer dizer, então hoje fica difícil você fazer uma programação
quando você, por exemplo, eu já me peguei fazendo um programa do Atmosfera, em que eu tô tocando todas essas misturas relacionadas à música, e tem aquele amigo radical que fala assim, pô, mas tu tocou a Anitta. Não cabe no teu programa? Não, cabe tudo. Desde que seja dentro de um contexto que vá ser compatível com a qualidade que eu toco daquela MPB mais antiga, tradicional. Por exemplo, o Emicida pegou a música, fez uma música chamada Amarelo, que ele pega o início da música, é o início da música do Belchior. Presentemente, eu vou, né, tal. Eu esqueci o nome da música agora. E tá a Maju, tá a Pablo Vittar e o Emicida cantando um pop hip hop com um classicão da MPB. Quem é que não vai se interessar por aquilo ali e descobrir quem é Belchior, por exemplo? E quem é que é mais antigo que não vai se interessar em saber quem é o Emicida, pelo menos, entendeu? Que está mais na atualidade dentro do contexto. Então, quer dizer, fazer uma programação hoje, ela complicada. Requer muito mais conhecimento dentro do contexto. Você está falando do Belchior, agora, recentemente, a Ana Canhas, né? Já fez um trabalho e agora vai lançar mais um. Cara, eu assisti toda a obra toda do Belchior. E ela fez um show ao vivão em Sobral, tá, galera? Uma coisa maravilhosa. Na cidade do Belchior. E você lembrou muito bem. Eu vou indicar a todos vocês que estão assistindo a gente aí, assistam Ana Canhas em Sobral cantando músicas do Belchior. Eu acho que liberou agora, né, nas plataformas. Eu vi agora, não sei se foi na Netflix, alguma coisa nesse sentido, ou no Multishow, eu vi alguma coisa na televisão aí, né, na TV por assinatura. Vi pelo YouTube, já tá liberado no YouTube. Eu acho que é YouTube. Tá no YouTube, vocês podem procurar e tal. E aí, Carlucci, mexendo nesse Via Brasil hoje, se fosse Via Brasil hoje, você ia ter que trabalhar dobrado. Né? Com certeza, porque hoje né, até os grandes nomes da MPB daquela época já estão assim, né, tá meio... Você vê aparecendo, o Zé Ramalho apareceu de novo com o sucesso dessa música da novela Sinônimos, o Fagner agora tá cantando com Biquíni, Cavadão, entendeu? Mas assim, hoje seria muito mais difícil. Os caras estão se reinventando, né? Tem que se reinventar. Pra poder estar na mídia, né? E na mídia não é televisão, é na mídia da internet. Né? O Gilberto Gil e o Caetano, você vê Martinho da Vila com 86 anos, 85 anos. É interessante. Né? Então, e gozado, você está falando assim nessas figuras da MPB, tive a oportunidade, eu, Luciene, Mariana, a gente foi no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, show de graça, com Martinho da Vila e Martinalha. Olha a gente, a princípio, assim, será que vai dar muita gente, vai ter tumulto e tal? Até que a Luciene falou, a gente vai, se sentir que o negócio tá feio, a gente vai embora. Chegamos lá, tranquilo, boa, né? Porque a faixa, o público-alvo não era público jovem, então era o pessoal mais adulto. Foi um showzaço, eu já gostava do Martinho e continuo gostando. Fiquei fã da Martinalha, que fez até na passagem de som, já foi um show de contato com... Quer dizer, então acho que a nova geração podia se espelhar nessas pessoas, que aí tem mais tempo de vida para frente. Eu penso que, assim, até essas fusões que estão acontecendo atualmente, assim, a gente é muito ponto crítico, né? Às vezes assim, a gente é meio preconceituoso com relação a quando você vê essas fusões, né? Igual eu te falei aqui, você pega o Emicida, que é um cara da periferia, dentro de um contexto social, falando de resma social do favelado, né? Aí ele vai lá, ele já tem um contexto forte dentro daquilo que ele quer dizer, daquilo que ele quer falar, político-social dele, né? Para chamar atenção para o meio dele e para expandir aquilo para um público maior. Aí ele vai lá e convida, por exemplo, a Pablo Vittar, que não é da galera dele, que não é do contexto do cara, é de um contexto LGBTQIA+, e por aí vai, né? E tem tudo isso. A gente tem que pensar, eu particularmente, quando levanto uma questão para fazer a minha programação da Atmosfera, por exemplo, eu penso assim, a gente tem que estar aberto à qualidade. A música tem que ter um contexto e um conteúdo de linguagem que vai me agradar, tanto sonoramente, musicalmente, harmonicamente, como letra.
Então, quando você pega, por exemplo, vou indicar, essa música do Emicida, chamada Amarelo, que ele começa a introdução com a música do Belchior e que cada um canta uma parte da música e entra para dentro de um contexto social, e ela está falando com 3 linguagens diferentes dentro do contexto de artista, porra, ela coloca isso aí num amplo danado, entendeu? Um negócio muito inteligente. Com certeza. E você está falando também de a qualidade dessa turma da nova geração aí. Posso te colocar aí, surpreendentemente, uma menina que canta muito, que é, não sei se você já ouviu, né? Kel Smith. Nossa Senhora. A Kel Smith já todo mundo conhece, né? Era uma vez, que tem uma letra fantástica. Hoje eu tive a oportunidade de tocar lá na Rádio Juventude, uma música... E uma voz doce, né? Coisa a música dela chamada, né? Mudei. Então... Cara, sabe, a música é isso, tem que tocar a fundo, mas você estava falando negócio de letra, hoje em dia tem a gente que toda semana eu procuro ver o que está surgindo de novo para tocar, mas tem música que só é pelo título, você não precisa nem se preocupar, porque já vem um palavrão, já começa um palavrão. Você já sabe qual é. Entendeu? Ô André, e vamos lá, o seu período de 102, ele ficou de 89 até 2009. 2009. Foram 19 anos e meio. E você teve várias posições dentro da rádio, como locutor, programador e gerente também, não é? Quando eu comecei lá na 102, na época era o Luizinho Discos, era o gerente, né? E o Flávio era o departamento comercial e tinha a turma que já estava lá, né? Se a memória não falhar. Na época já trabalhavam lá o Claudinho Marendino, Claudinho Cesário. Na parte da noite era o Carlinhos, que eu acho que era de fora, não está mais aqui. O Marco Vinícius, Sandra Guiar. Na época que eu estava vindo, o Sandro Araújo, o Guino, que deve estar na Bahia hoje, tá lá, assistindo. Tá um abraço bem. pro Guino aí, mandou umas vinhetas para mim, vai entrar semana que vem, vinheta nova pro meu programa, o Guino mandou para mim. O Guino já falando com sotaque, né? Ih, rapaz, baianou de vez. Agora baianou. Então, na época tinha eles, aí eu comecei a trabalhar lá, aí quando o Luizinho saiu, o Flávio saiu, ficou um vácuo, aí o Walter me encarregou de gerenciar a rádio. E teve a parte comercial também, que você também... E a parte comercial, desde que o Luizinho era gerente, desde que eu comecei a trabalhar lá, ele me ensinou, eu saía com ele, o que eu sei hoje, uma boa parte eu devo a ele, que o Luizinho foi um cara 10, então tinha essa parte também, então... Aí eu fiquei de 91 a 93. Aí em 93 o Edel veio assumir a rádio. A gente continuou, eu continuei na parte comercial também, não só na parte de locução. Aí que foi, remodelou, né? Porque aí já foi a turma que estava na 102, foi para a Juventude. Aí veio uma... foi Carolinha, troca, né? Foi uma galera da 102 para a Juventude, para 102. O Pelezinho e o Venilton vieram da Juventude para 102. Aí foi o Carolinha, o Sandro Aguiar foram para lá. Aí o Sandro Araújo ficou eu, ele, o Marcão. Aí vieram o Pelezinho. Aí depois... Né, eu acho que você com o Hugo foi na época do Edel ou foi antes? Não, foi antes. Eu entrei com o Luizinho. Eu entrei no finalzinho de 89. A gente entrou ali, tipo, meio que ensaiando, né, para poder fazer o programa. Mas o programa pegou mesmo no começo dos anos 90. Né, a gente entrou no finalzinho. Novembro, dezembro. Finalzinho de novembro a gente começou a ensaiar ali, a fazer o programa e tal. Em dezembro, final de ano, o Luizinho falou, vocês têm que entrar no ar, nós entramos no finalzinho de 89. Mas assim, aí começou a pegar mesmo o programa, foi a partir de janeiro de 90 e a gente começou, eu me considero de 89, tá? Começo, nós fazer o quê? Não tem como. E foi um programa que ficou muito tempo, né? O Rock and Blues. O Rock and Blues, eu me lembro que de 8 às 9 era o Blues. O Blues ficou, não é brincadeira, acho que uns 3 anos. Eu ia falar isso, uns 3 anos pelo menos. De 2 para 3 anos. Vocês revezavam, né? Uma hora era rock, uma hora era blues. Era uma hora era rock and blues. Então, assim, o blues era do Hugo e o rock era meu. Mas aí entrava o rock progressivo, misturava nós dois, aí a gente ia até brigar.
porque eu queria tocar Iron Maiden e o Hugo Binato queria tocar Yes. Aí era uma confusão. Aí eu falava assim, mas essa música do Iron Maiden aqui, rapaz, ela é progressiva, ela tem 10 minutos. Eu falei, mas é pesada, tem que tocar o Yes. Era uma confusão. Mas no final era tudo lindo. Aí quando tocava o B.B. King, Buddy Guy, What's Rush, e vai por aí afora, eram os nomes do blues, e eu adorava. E aprendi muito com o Hugo Binato a ouvir. E o Hugo era de tudo. Era de MPB, ele foi um dos também que me dava muita força do Via Brasil, me emprestava disco também. E, inclusive, cara, eu vou repetir de novo aqui, porque de vez em quando eu encontro com ele na rua, na correria, e falo assim, pô, o Hugo, você tá para lá de convidado. Na hora que eu conseguir trazer você aqui para sentar onde o André tá aqui, vai ser assim nós vamos voltar ao rock and blues, que eu vou ter que botar uma vitrola aqui com som pra gente poder mostrar pra galera, porque o programa realmente, né, era bem... Cara, para aquela época... Não, era diferente, porque só se falava em sucesso de novela. Isso. E era um estilo musical diferente. E pegou, né, Cris? Aliás, você tá falando isso, eu vou voltar no seu Via Brasil e porque sempre, galera, teve aquela questão da música de sucesso no rádio. O rádio foi feito para tocar sucesso. E a gente quebrava essa ordem, né? O André com a MPB dele de manhã cedo já chegava... mandando ver com um monte de coisas que não tocava na novela. Tocava, você tinha lá o Caetano, o Gil e vai por aí afora, né? Mas ele tocava o Chico Buarque, o Tom Jobim, o Cartola, o Vinícius e tal. Quebrava, não era aquela coisa só do cara de sucesso. E a 102 foi uma rádio, através dessa gestão do Luizinho Discos, por exemplo, o André, não sei se você vai lembrar, era uma ousadia ter um programa, por exemplo, igual o Rock and Blues, igual o seu programa O Via Brasil, até mesmo o Ligue Sucesso, quando foi colocado no ar, o cara atendeu o telefone, naquela coisa de você não saber o que o ouvinte ia falar, porque era um risco, porra. Você coloca um cara hoje ao vivo no rádio, se ele mandar o cara para aquele lugar ao vivo, hoje em dia o cara fala. Naquela época não tinha, sabe? Uhum. Mas não é verdade, cara. Era uma coisa meio louca, assim. Até hoje você é um risco. O Marcão até hoje faz isso. Isso eu me lembro também, já cansei de falar, Marcão não atende, não bota no ar sem você saber quem é. Conversar antes, porque é complicado. Que depois né? passa peso. Agora você está falando ainda do Via Brasil, mas eu me lembro que nessa época também, a Juventude tinha um programa, se não me engano, chamava Juventude Verde e Amarela, que também era dedicada à música brasileira. Então você vê que assim, elas caminhavam no mesmo passo. No mesmo passo, que era mais ou menos. E era questão de gosto. Eu gosto do locutor tal, gosto da música que a rádio tal toca, mas era assim, né? Era basicamente assim, a mesma base, né? Assim, o estilo. É lógico, um ou outro programa, que nem falou, o Rock and Blues era diferente. Assim, o especial do cassete era diferente. O FM então, a própria Juventude tinha outros programas também diferenciados. Tinha de jazz, seu Adilson Teles. O Adilson grandes Teles orquestras, né? Uma coisa grandes assim, orquestras de melhores momentos. Diferente e tal. Nós tivemos programas assim, ímpares, bem diferenciados. Hoje, por exemplo, na Juventude, a gente tem, depois, né, que o Adilson Teles faleceu, mas tem o nosso companheiro César Romero, faz a programação do Domingo Classe A. Domingo Classe A, que é de 7 às 9 da manhã, que é no estilo que toca da música internacional à música nacional, mas assim, sempre as coisas de qualidade daquela época. Você falou do César Romero. César Romero, quando eu cheguei na Juventude para poder, na época, para ser meio que programador, fazia o Montenegro me convidou para fazer um programa de rádio, que eu falei, eu queria fazer um in concert, né? Eu adoro as minhas versões ao vivo, né? Eu adoro as músicas ao vivo. Aí ele falou, mas eu queria te dar um desafio um pouco maior, que é você ajudar na programação da rádio. O único sujeito que eu não tinha coragem de fazer programação para ele era o César Romero. Eu não ia me atrever a colocar uma programação para o César. Quem sou eu, cara? César tem um conhecimento musical muito bom. César, para poder falar, César, você vai seguir esse critério aqui. É uma covardia fazer isso com um cara com tempo de rádio, que tem conhecimento de rádio, que tem, com a voz que tem.
E a gentileza, e a simpatia e a tranquilidade do César, né? Um gentleman, né? Com certeza. Fantástico. César é nota 10. César, você vai vir aqui, você vai se preparando aí. Você vai ganhar um troféu, conseguir tirar ele da casa dele. Mas eu vou conseguir, eu dou um jeitinho, não tem essa não. Vai. Tem umas figuras aí, V. Newton. Rapaz, eu já falei até em pagar. Tô brincando, pagar, porra, não tenho dinheiro pra isso não. Daqui a pouco o André fala assim, o meu cachê custa X. Telezinho, então vai deitar o cabelo. Mas ó, vamos lá. V. Newton Ribeiro, Ferreira, Alberto Ferreira, o grande tipo da Ferreira, quando eu comecei na 102, ele estava saindo. Ele era programador, mas ele já estava saindo. Quando eu comecei, ele já estava saindo. Passei a ter contato com o Ferreira depois, mas ele era um baita de um programador. Eu cansei de ver. Tinha as anotações dele lá. E você acha que eu não ia dar uma cutucada lá para ver o que ele botava? Enfim, tem algumas figuras que, assim, até entendo. Pensam muito assim, eu vou lá contar a história de coisa que todo mundo já sabe, ou de uma situação e tal, mas esse é um registro muito, muito particular que eu penso assim, porque é muito bacana, por exemplo, você está aqui comigo hoje e isso vai ficar marcado aqui pelo YouTube, né, durante, sei lá, talvez a eternidade, eu não sei até onde vai essa tecnologia aqui que vai ficar gravada aí pelo tempo, espaço-tempo. E é tão legal, de repente, por exemplo, amanhã, você lá com seus 90 anos, assim, pô, vou lá naquele dia que eu estava no Fernando Bambu, vou olhar isso aqui. Então, esse registro é para isso, entendeu? Não é para ter o like, não é para ter o bate-palma agora, não. É para ter uma história de contexto, como se fosse um documentário, vamos dizer assim, se bem que eu tô falando pra caramba hoje aqui, mas é pra porque você é do rádio também, não tem jeito. Tem esse vício que você fala, pô, você fala pra cacete, mas porra, não tem como. Mas a gente trabalhou muito tempo, cara, são tantas histórias, e aproveitando o gancho, eu acho que, não sei se você lembra disso, tinha gente na época que, eu acho que, se não me engano, foi o Jupeci, o Peca, fizeram até peça de teatro com causos do rádio. Causos muito do rádio. Isso mesmo, bem lembrado. E de lá para cá, se for pesquisar, dá para fazer outras peças com todos os outros casos. Então vamos lá, você lembrou uma coisa interessante. Você lembra de alguma história interna do rádio curiosa que nunca foi contada e possa ser contada? O que já foi contado de uma forma, você pode contar da sua versão? Agora, a história do rádio tem um monte, né? Não, mas assim, aí tem que... Transmissão, por exemplo, de festas, por exemplo. Quantas coisas nós fizemos, né, cara? Que deu certo e deu errado, mas foi legal. Não, foi. Eu me lembro que transmitia na época do Edel, lá pela 102, a gente transmitia. Carnaval, festa da cidade. Festa participava todos os eventos. Agora, ano passado, a Juventude voltou, né? A gente fez a cobertura da FEXPO, voltei a lembrar daqueles tempos e, logicamente, hoje com uma tecnologia melhor, né? Então tava lá a equipe, tava lá o Milton, o Zé Luiz, né? O Alan Caetano, né, que é o nosso gerente lá da Juventude, dando suporte, o nosso diretor, o Valber Pereira, também dando apoio. Então, quer dizer, a gente teve oportunidade pelo menos nessa festa, dessa última que teve, de reviver aqueles grandes momentos das festas quando a gente trabalhava na 102 também, que era uma verdadeira festa. Verdade. André, eu quero dizer a você o seguinte, o nosso chat aqui tá bombando, tem gente pra caramba mandando abraço, falando aqui, inclusive eu tô vendo umas pessoas que faz parte do... uma galera, a família toda tá aqui, tá todo mundo aqui, tem uns amigos aqui, já, galera, a gente vai ler um pouquinho aqui para vocês, o que vocês estão mandando de mensagem para nós aqui. Mas eu quero dar um pulinho agora, numa outra situação, que eu sei que é muito orgulho, é uma coisa muito bacana, e eu não posso deixar de falar, né, da sua menina hoje lá fora, né, cara, estudando, fazendo doutorado, um conhecimento. E eu vi de colo, eu vi pequenininha, né? Você com a Luciane adentrando com ela na 102, eu me lembro, o Flávio Peru, ele, na época do jornal, ele tirou uma foto, até pouco tempo, foi matéria, eu com a Mariana pequenininha no colo. E a Mariana hoje tá onde? Fala pra nós. Ela tá em Londres, mas semana que vem tá voltando. Ela foi participar aí fazer o doutorado, né? Tá
desde setembro Que lá, bacana. entendeu? Então tá concluindo. Estudou o quê? Ela é formada em Relações Internacionais, né? Formada lá Que pela bacana. UCP, lá em Petrópolis. E hoje aí fez mestrado, tá fazendo agora o doutorado. E conta um pouquinho disso, o coração do papai e da mamãe deve estar assim, apertadão, né? Porque, pô, Não, a longe gente de casa, é, longe fica. de casa. Mas só que não é a primeira vez que ela vai para fora. Entendi. Então ela já teve oportunidade até no próprio ano passado, antes dela ir em setembro, ela foi no mês de, se não me engano, em junho, ela foi apresentar um trabalho em Glasgow, na Escócia. Caramba. Aí fez o trabalho, ainda passou em Londres, foi aí que conheceu um pouquinho e veio. Em julho foi na Argentina Que legal. apresentar um trabalho também. Então já aí quando pintou em agosto, pintou essa oportunidade e aí em setembro ela foi para lá para fazer esse doutorado, é o que chamam de doutorado sanduíche. Mas ela antes, alguns anos atrás, agora não estou lembrando o ano, ela ganhou um mês de intercâmbio de inglês lá na Ilha de Malta. Caramba. Ela morava em Petrópolis. Ela foi para lá, ficou um mês lá em Malta. Nesse meio tempo, meu irmão mora na Finlândia. Pô, eu ia te perguntar isso. Meu irmão mora na Finlândia. E teu irmão, você falou que tá fora do país, Tá. né? Finlândia. Tá cara, na Finlândia. Ele é veterinário, trabalha lá. Aí ela tava lá, ia ficar um mês lá em Malta. Aí perguntou para ela no final de semana se ela podia ir, se ela queria ir. Pegou o avião, foi lá né, lógico que faz escala. Foi para lá, passou um final de semana e porque voltou. eu acho que Finlândia é mais leste europeu, no caso, né? Vai A mais Finlândia é perto da Noruega, quase né, fronteira com a Rússia. fronteira com a Rússia, é mais leste Entendeu? europeu. E agora, nesse período agora que Lugar ela ficou... frio pra caramba, viu? Não. o calorzinho dele lá é -2 e Pois tal. é. A Mariana teve agora lá, nesse período, que ela tá desde setembro, aí ela passou o Natal e o Ano Novo com eles lá. Pegou só -15, -20. Aí, beleza, né? Tá tudo certo. Mas assim, ela é despachada, ela sabe, ela consegue se virar bem. A gente tá muito orgulhoso. O que é legal dessa garotada, né, cara, que, tipo assim, eles pegam mesmo no estudo, aquele que gosta, que sabe o que quer, sabe para onde quer ir, eu tenho um norte na vida, né, e tal. Eles estudam, aprendem inglês, aprendem outras línguas, uma facilidade danada, e não estão nem aí, não. Valeu, pai, valeu, mãe, tchau, daqui a pouquinho eu tô voltando. E aí... Mas a Mariana, com 3 anos, ia começar a estudar. A gente foi levar ela a começar a estudar. Hoje não existe mais a escola Castelo Mágico, lá na Caxias. Aí você vai levando, né? Fala, como é que vai ser na hora que descer do carro? Parou o carro na porta da escola, ela falou, tchau, pai, tchau, mãe, foi. Isso aí, tipo, tá vendo? Entendeu? Já dá pra entender que, tipo assim, já era. Né? A gente torce para que ela encontre o caminho dela e que dê tudo certo e que as coisas aconteçam. Cara, já deu. Porque ela faz por onde e também a mãe... A Luciene também tem a parcela. Tudo aí, não, mas ela sempre cobrou, entendeu? E sempre foi muito determinada, sempre correu atrás das coisas. Então a gente torce para que a Mariana também siga pelo exemplo dela, porque a Luciene sempre correu atrás daquilo que ela gosta, do que ela faz, entendeu? Então a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Então que a Mariana consiga e que tudo conspire a favor e que dê certo, né? Com certeza. Não, já deu. Eu penso assim, eu acho lindo, cara, porque isso é uma estrutura familiar, né? Quando você pega pai e mãe, você vê a filha onde está hoje, no caminho que está, né? E estudando, e trazendo esses fluidos positivos maravilhosos. Quer dizer, é um orgulho para o pai e para a mãe. Vocês estão de parabéns, porque a família toda realmente, fica... Luciene, parabéns, hein? Imagino você, professora, vendo ali toda essa estrutura, a filha lá longe. Eu imagino o coraçãozinho também fica apertado. Porque, a saudade já tá grande, mas semana que vem ela tá voltando aí. Inclusive, galera, o André falou comigo assim, se não for essa semana agora, dia 8, depois vai ter que esperar, porque... dia 15 eu tenho compromisso. Eu tenho que pegar meu bebê. Eu falei, tá certo, é isso aí, é isso aí. Mas é por aí mesmo, Bambu. André, vamos dar um pulo no avanço da parada do rádio agora. Aí o André sai da Rádio 102 FM quando? Em 2009, eu recebi um convite do Sérgio Montenegro, né? É uma pessoa também que eu tenho uma admiração. Me convidou. Então,
fui com a mesma vontade e a dedicação que eu tive, né, na 102, fui com ele e a gente começou o trabalho lá em 2009. A gente trabalhou bem. Em 2010 foi quando o Valber Pereira adquiriu a Rádio Juventude, manteve a equipe, reestruturou e até hoje nós estamos lá. Eu já estou praticamente com 15 anos de Juventude, quase o mesmo tempo que eu fiz de 102. E hoje também com todo o apoio, uma equipe fantástica. Tem o Valber, tem o Alan também, que estão sempre dando força, o Milton, o César, que é um companheiraço de trabalho, tem essa equipe nova agora, o Zé Luiz também está com a gente lá, mais o pessoal que trabalha com a gente, Gustavo, Raoni, enfim, nós estamos com uma estrutura boa. E foi assim, quando o Montenegro chamou, eu falei assim, vamos encarar o desafio. E ele também, quando você falou em gosto musical, o Montenegro também é assim, é daquele... Apuradíssimo. Então, eu aprendi muito com ele também, né, assim, fez conhecer outras coisas, é lógico que algumas coisas eu já conhecia, mas assim, conhecimento fantástico, né, porque deu um suporte muito bom pra gente. Tá, aí, assim, mas aí quando você vai para a Juventude ainda era uma rádio comercial normal dentro do processo comercial, vamos dizer assim, né? Hoje a Rádio Juventude FM é uma rádio, ela donos, ela é uma rádio classificada, uma rádio, ela não é, na verdade, ela não é uma rádio evangélica. Não ela é uma porque rádio a programação da mistura, Juventude, né? a programação da Juventude hoje, ela é totalmente gospel, das 18 horas até as 4 horas da manhã. Uhum. Que aí o segmento, né, a programação é toda voltada para música gospel. Agora, de 4 horas da manhã às 6 tem o Violada Sertaneja, que é música raiz, sertanejo, e não é o sertanejo universitário, é aquele sertanejo banda de viola, mesmo, né? Tem o Jorge Luiz, que comanda o Bom Dia 95, das 6 às 9 da manhã. Que é um programa jornalístico. Até hoje tive a oportunidade Vamos falar um pouco do trabalhar Jorge Luiz, né? Quem é, né? A personalidade radiofônica que é, né? Figura fantástica. O cara trabalhou na Rádio Globo. Globo, Nacional, diversas. Foi um que eu contei quando eu era moleque, que eu comecei a ir rádio. Conceição aqui, né, gente? Muito antes dele ir para a Juventude, eu acho que ele até trabalhava na 102, ele foi visitar a gente lá na rádio, a gente ficou conversando. A primeira rádio que eu fui visitar, a Rádio Carioca, foi a primeira rádio que ele trabalhou também. Então, muita coisa que eu converso com ele, bate tudinho. Né? Assim, então, assim, um profissional do mais alto gabarito, entendeu? Dispensa comentário, porque a história dele fala por ele mesmo. Si, né? Entendeu? Tanto é que hoje eu tive a oportunidade de trabalhar no horário dele em função de uma homenagem que ele ia receber lá no Rio. Olha, que bacana. Dos radialistas. Então, assim, é uma figura fantástica. E você falando isso, acaba de me dar um start aqui com relação à questão do rádio do interior, né? Que sempre disponibilizou ou colocou dentro de um contexto nacional grandes radialistas como Gelson Cunha, por exemplo, o próprio Edel Ferreira Gomes, que inúmeras vezes gravou coisas lá para fora, né, e tal. Acho que não trabalhou, mas teve essa participação direta. O próprio Jorge Luiz, o Braga Júnior também, que é outro menino aqui de Além Paraíba, que hoje trabalha na Roquete Pinto. Há muito na tempo, Roquete Pinto, né? há muito tempo. Se eu não me antes. engano, a sede da rádio está em Niterói. E, enfim. Tinha o saudoso Paulo Rocha, com vozeirão e com conhecimento impecável, tanto musical quanto técnico de rádio, no sentido de dicção radiofônica.
outros meninos mais jovens, o próprio Guino Araújo, hoje trabalhando numa rádio lá em Feira de Santana, na Bahia, fazendo um grande sucesso. Isso aí, é. O Eider Alan trabalhou no Rádio Cidade, o irmão do Venilton, o Lula trabalhou também na Rádio Cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Quer dizer, na verdade, Fora tinha o Henrique, que eu acho que trabalhou aqui, esse eu não conheci pessoalmente não, o Henrique também trabalhou com eles lá na Rádio Juiz de Fora, lá na Rádio Cidade. E tem mais, a gente não pode deixar de falar para não esquecer, o Adilson Correia. O Adilson Correia, eu vou te ser sincero. Caso à parte. O Adilson Correia, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que me perdoe todos os outros locutores de todos os tempos. Queria muito uma oportunidade de fazer um registro com o Adilson Lee. Adilson Correia Lee. Para vocês que são mais jovens, não vão dimensionar isso. Mas não é só questão de voz, não, porque ele é locutor de voz padrão, aquela voz, aquele poder de voz, é um trovão. Mas independente do timbre de voz, o conhecimento musical, o conhecimento filosófico até com relação a qualquer coisa direcionada dentro de um contexto radiofônico e filosófico, eu digo, de vida, é o Adilson Lee Correia. Figura que merece sim. É um cara que, assim, o que me entristece em Além Paraíba é que, às vezes, hoje os mais jovens que estão hoje no meio da comunicação, via internet, e que pegam carona no rádio, não têm a noção e a dimensão do que é ser realmente um locutor de verdade como Adilson Lee Correia. Nem sabem que existe. André, é um apelo que eu faço. Os nossos grandes e os nossos heróis a gente joga no lixo, é uma pena isso. Assim. Não estou falando isso com forma crítica, mas educada, tá? Eu não quero criar polêmica de nada, não. Eu estou dizendo que, por exemplo, se você pega a história do rádio de Além Paraíba, o que nós exportamos para outras cidades e a voz para o rádio, no modo geral, é algo, como eu costumo dizer, transcendental. Né? Assim, esses caras eram locutores, nós somos hoje comunicadores, levamos a informação, música, jornalismo, aquela coisa toda, igual aqui o podcast, que é uma situação hoje bem inovadora para dentro do contexto. Com certeza. Né? É uma nova fórmula de você colocar e expor e falar alguma coisa a respeito de comunicação, no modo geral, de colocar a história de uma pessoa e tal. Mas, cara, tem uns caras como Adilson Lee Correia que é ímpar. A gente não chega na sombra do calcanhar do cara. O Adilson merece sim. E a gente falando nisso também, voltando ao Paulo Rocha, que também é um baita um profissional do mais alto gabarito, já que a gente tá a história do rádio, aí já volta às origens, eu até falei com você fora do ar, querendo saber por que meu interesse por rádio. E aí? Paulo Rocha trabalhou muitos anos na Câmara. Eu sei que ele foi lá na biblioteca, não sei que ele fuçou, né? Vamos falar do popular, fuçou. Uhum. Ele me mostrou que, assim, para eu entender por que eu trabalhei, que meu interesse por rádio, ele descobriu que os sistemas que tinha de caixa de som nos anos 40, 50, tinha caixa de som na rua. E o locutor falava, fulano oferece música para fulano e tal. Foi uma ideia do seu Otacílio Coutinho e chamou meu avô, para Ângelo Carlucci, para fazer isso. Então eles fizeram. Aí eu falei, foi aí que deve ter começado. Aí respingou esse DNA do coisa e veio para mim. Tanto é que depois o seu Otacílio, quando houve... serviço de alto-falante. Tem essa música alguém canta isso aí. Tem negócio. O senhor Otacílio foi, quando foram para fundar a Rádio Cultura, ele foi para a Rádio Amaí, o meu avô já foi para outra coisa, saiu dessa parte do rádio. Mas foi o Paulo Rocha que descobriu por quê. Então, assim, isso aí foi um empurrãozinho. O Pelezinho conta que lá em Jamapará também, o pai dele lá, botava esses sonzinhos assim, esses alto-falantes ali no bairro e fazia as propagandas do comércio local e botava música e tal.
E, cara, é isso aí. É uma coisa doida, né? E falar nisso, depois a gente deve falar do Pelezinho, ele e o Ednei, né? Que são dois meninos do rádio também, que puxaram o DNA do Paiossa. Nossa o senhora. Paiossa, é outro ícone. O Paiossa é outro. Ele é diferenciado. É diferenciado, cara. E ele era fora do padrão. Ele era assim. Até você tá lembrando, né? Esse negócio de gravar música. Você lembra? Propagandas marcantes por ele. Você lembra do Paiossa? Na batida do martelo. Compra na Farmácia Bela. Ainda até o saudoso seu Valci. O Valci é muito feio. O Valci embodocado. Mas é assunto de farmácia, ele é muito danado. Você vê como é que a gente lembra dessas coisas, cara. E eu me lembro, já mexendo, né, já trabalhando, eu acho que o Valci é muito feio, o Valci embodocado, mas é assunto de farmácia, ele então, é muito mas danado. eu vendendo propaganda para rádio, eu fui na época da Farmácia Belo, a Glorinha, que é a viúva, o primeiro dono da Farmácia Belo foi meu tio Afonsinho, né, que era irmão da minha avó. Aí ele faleceu, mas a Glorinha ficou à frente dele. Aí eu fui vender uma propaganda para ela, ela falou assim, não, eu só tenho a propaganda com Paiossa. Olha isso, cara. Mas era porque, quanto tempo, quantas vezes que ele cantou isso, né? É verdade. Até por conta, quando agora, semana passada, que eu acho que o seu Valci faleceu, alguém postou alguma coisa e eu falei, pois é, e ele fazia parte da música que o Paiossa fazia, entendeu? Então, o Paiossa foi um ícone. E além desse, não sei se você lembra, o Paiossa, a propaganda do Copa 70, você lembra do Zé Barbudo? Que eu não me lembro o nome, mas eu sei que é o Zé Barbudo, que era uma pessoa mais séria, fechada. Ele na propaganda, ele fala assim, você pede um franguinho, pede na coxinha, o Zé Barbudo vai fazer de tudo para te agradar, pula no balcão, rebola, roda no ventilador. Ele falava assim na propaganda, entendeu? Então, e o cara fechadaço, né? E nem parecia que era ele, e fazia só com o Paiossa a propaganda, quer dizer, aí você vê como é que entra o talento, o talento, o carisma. De vender aquilo de uma forma assim, o cara fazia uma paródia dentro do conteúdo, a propaganda era uma paródia daquilo que o cara tinha como comércio, né? Quer dizer, o cara todo fechadão, pois é, o cara rodava o cara tava lá querendo te matar. E outro também, o seu Valci trabalhava na farmácia, ainda falava que ele era feio, mas era danado. Você já imaginou você chegar pro seu colega e falar assim, tu é feio, mas você é danado, você é embodocado, mas é assunto de farmácia, tu é bom pra cacete. Coisas de Paiossa. Então, coisa tá aí, Carlúcio, agora a gente vai pro chat aqui, porque é o seguinte, rapaz, gente, vocês me perdoem que eu tô, né, já de idade avançada, vou ler aqui, as letrinhas são pequenininhas, mas a Eliana, Elisa Guarido. A Elisa é minha comadre, madrinha da Mariana. Ela tá mandando assim, boa noite, vem prestigiar meu compadre, nosso querido Dedé. Isso aí. A minha esposa Andréa Guerra tá dando boa noite, mais uma linda entrevista. Boa noite. A Jusilene Zamboni, essa aí. É minha cunhada, irmã gêmea da Luciene. Prestigiando o meu querido cunhado, André, tá? A Piedade... Minha prima. Sua prima. Boa noite, querido primo. André, a mamãe está ali mandando um beijo. Minha tia Terezinha. A Andréia Mansur, boa noite. Minha vizinha. Querido André, intimidade total com o rádio, é verdade. Simples Web Rádio, que se eu não me engano o Gustavo. Gustavo Luiz. Histórias do seu Ângelo e do Tricolor com o André Carlúcio. Depois ele botou Bambu, o André, o Êxtase Rock MPB da 102 FM, é verdade. Lembrando do Êxtase Rock, O Felipe Guedes está mandando André Carlúcio, meu padrinho. Felipe Guedes, ele trabalhou com a gente lá na juventude. Isso. É o filho do Fernando e da Lígia. É meu irmão Fernandão, meu irmãozão de maçonaria. Um abraço aí pro meu irmão Fernando. A Mariana Carlúcio. Tá aqui, essa história do Cartola pra mim é novidade. Chocada. Ela não sabia. Eu não sabia, tá vendo? Viu, Mariana? Mariana tá lá longe. Tá lá em Londres. Tá lá em Londres. Eu tô vendo em Londres. Um é a filha do André. Tá aí assistindo. É o Luiz Cláudio Torres Fernandes, grande profissional. Trabalhou comigo lá na ESSO. Olha, e viu... Aí, viu, Luiz Cláudio? Não trabalhamos em posto de gasolina. Ô, Luiz Cláudio, o André, pra nós aqui era dono de posto de gasolina, vai vendo aí, rapaz. O Paulo Roberto Buit, que é o Bebeto, meu grande amigo Bebeto e tal, tá aí, boa noite.
Um ótimo final de sexta-feira para todos. Só o rock salva. É verdade. A Juscelene Zamboni, né, sabe tudo de MPB. É verdade. A Mariana tá falando de novo que as raízes vão lembrar do Hits Terapia. Ih, é Hits Terapia, lembra, rapaz? Hits Terapia, eu acho que era 6 horas da tarde. É isso mesmo, Hits Terapia. Aí tá aqui, a Juscelene, sim, Mari, quando estava de férias, curtia muito. Luísa, a Luísa a Luísa, filha da Rosângela. Da Rosângela. Daile, tio André, arrasa na locução, grande profissional. Obrigado, Somos Luísa. fãs, é isso aí. A Rosângela também, Santos, tá mandando. Boa noite, André e Fernando, excelentes radialistas. Tô aqui ligadinha em vocês, feras do rádio. Aí a Luísa volta a falar aqui, um grande abraço aí, um abraço meu, da tia, mãe, Rosângela, arrasa. Alguém falou aqui boa noite, meu querido primo, mas não, o nome engraçado não apareceu. Não apareceu? Não. É porque tem a família Carluccio também. Tá. Aí tem a Luzê, eu não sei, Luzê tá aqui. É a Luciene. Luz. Luz, pois é. Que conversa boa, tem coisas aí que eu nem sabia. A André nasceu pro rádio. Ela falou assim, Via Brasil, muito bom. A Mariana, sua menina, falou, a MPB é feita dessa junção de ritmos. Acho que essa é a beleza do cenário musical brasileiro, é verdade. Aí o Bebeto falou aqui, ó, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Sujeito de Sorte é o nome da música do Belchior, que nós falamos aqui sobre a respeito da música Amarelo, né? A composição que o Emicida fez junto com a Maju e a Pablo Vittar. Né? Então a música chama-se. Mas a Ana Canhas também, ano passado, ela gravou essa música. O que acontece? O Emicida, ele convidou as meninas e ele fez a música, a letra, a parte da letra dele, né? Ele faz a introdução com sujeito de sorte. Uhum. Presentemente eu quero me considerar um sujeito de sorte, que apesar de muito moço... O Emicida é fantástico, é uma cabeça... Enfim, aí, se eu for cantar aqui, né? Quem sou eu? É Belchior, vai vendo aí. Mas... Isso é bom. E, rapaz, não para não. E a galera tá aqui, aí vai o Wagner Zamboni também, esse meu sabe cunhado. tudo de rádio. Fernando Cirilo da Silva, tá vendo? Fernando trabalhou comigo Cirilo. Lá na ESSO. Lá no, Fala, meu amigo André, só por aqui, vai vendo aí. Abraço, Fernando. Viu? Juscelene, deixa eu ver se tem mais aqui. Eu pulei, Juscelene, André, falou. Opa. E vai. André, cara, é muita coisa. Felipe Guedes, esse é o meu padrinho de rádio. O Felipe começou. Eu e o César, na verdade, né? A gente que. O Bebeto me corrigiu. Finlândia, norte europeu. Eu falei leste e falou norte. Então tá certo. Marina, estou sem graça. Vocês, por favor, parem. Quem é? A sua menina. Ah, Mariana. E vai por aí. Influência autônoma. Joga. É isso mesmo. Esse pessoal aqui, Influência Autônoma, André, é um grupo de meninos aqui da Influência e eles criam, né? Dentro da poesia, um hip hop e falam das coisas cotidianas, obviamente, das vivências deles e tal. E a gente, quando vê o hip hop, a gente sempre pensa no hip hop na selva de pedra, na cidade grande, aquela coisa toda de São Paulo, Rio, grandes capitais e tal. E os caras fazem isso dentro de um cenário rural. Né? Porque aqui eles vão pro alto do morro. O filme, eu sempre falei com eles que é um diferencial. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os meninos, pro Marizia 99, pra galera todinha ali, para todos eles aqui, que eu não posso, né? Se eu esquecer um nome vai ser complicado. Então um abraço pro pessoal aí, né, da Influência Autônoma, tá sempre junto com a gente aqui. Vamos lá, a Elisa Guarito também tá mandando, a Dinda também tem muito orgulho da Mari. E aí vai. Cara, é muita gente. Deixa eu ver aqui, peraí que eu não posso... Paulo Roberto Mansur. Tem uma turma aí que eu mandei do Rio de Janeiro, meus amigos de infância também, minha família, os primos e tal, tudo deve estar assistindo aí. Um beijão para todo mundo aí. Fernando Silva, André sabe tudo de rádio. Fernando, esse aí é meu amigo lá de infância. Ele mora em Porto Alegre, Fernando Silva.
Isso aí, a Influência Autônoma mandou. Salve, Fernando Bambu, um abraço para vocês aí. Bem, enfim, tem uma galera que no finalzinho, vou voltar a falar novamente aqui, vamos voltar para o André. Certo. E muito obrigado a cada um de vocês que está aí assistindo a gente. Agradecer. Com certeza, esse bate-papo com o André aqui é algo para a gente conhecer realmente com relação, não somente a história do André, mas a história do rádio e também toda essa comunicação toda. André, e aí voltando para a Rádio Juventude FM, aí quando você se depara com uma programação da rádio, você falou aí, a rádio ela faz esse fusion também, aí né? ela de 4 da manhã até as 18 horas, ela é uma rádio comercial. Toca o sucesso, toca o flashback. Logicamente tem inserções de música gospel também, até porque tem muita música gospel linda, e não só brasileira, tem música internacional que o pessoal ouve e nem sabe que é gospel. Tamanha qualidade e tal. Então, assim, nada me assustou, assim, não me atrapalhou, não me assustou em nada. A gente fica um pouco chateado porque veio o pessoal começando a falar que não, que a rádio agora é só evangélica, só isso. E não, a proposta da rádio é levar qualidade. É lógico, levar a palavra de Deus, sim, mas isso aí, independente de qualquer coisa, você tem que levar coisa positiva, coisa boa, entendeu? E isso aí, o nosso diretor, o Valber Pereira, o Alan Caetano, preza por isso. Quer dizer, você tem que tocar músicas que tenham a ver, você não vai tocar qualquer música. Eu queria falar sobre o Valber Pereira, né? E parece que ele tem uma mensagem às 6 da tarde. Ele tem um momento de reflexão. Momento de reflexão. Eu já escutei algumas vezes e achei muito bacana. Ele tem às 6 da manhã, deixa eu ver, às 8 da manhã, às 18, às 22 e de madrugada tem às 2, 3 da manhã. Então são 5 inserções, são 5 momentos de reflexão. E André, quem não gosta da palavra de Deus, o cara tá totalmente fora do contexto, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? Se você vai ligar o rádio, tá ouvindo uma mensagem bacana. Eu, por exemplo, olha só que coisa legal, você tá falando sobre a questão do rádio tocar música gospel e tal. Eu sou espírita, umbandista, e na minha casa eu escuto os grandes ícones da música gospel. O Valadão, tem mais, as meninas tem Marquinhos Gomes, uma galera que eu adoro. A minha esposa, Gabriela a gente coloca Rocha. lá a Alexa sofre, tadinha. Ela vai do rock and roll pesado à música gospel. Entendeu? E bota aí, às vezes no sábado de manhã, minha esposa tá lá arrumando as coisas, tô preparando e tal, coloca numa sequência de música gospel, só música linda. E eu já toquei e toco no Atmosfera 102, já fiz mensagens tanto com músicas umbandistas, dentro daquilo que é o contexto que eu sigo. Já disse que eu não sigo o homem, eu sou espiritualista. Eu sigo lá, eu vou, gosto e tal. Mas assim, como é que eu vou explicar isso dentro desse contexto? Né? Ué, Bambu, tu é ou não é macumbeiro? Eu sou. Mas eu sou eu com as minhas referências e com as minhas energias. Tá? Vou lá, faço as minhas consultas espirituais e tal, e sempre nas minhas, como é o pastor para o fiel também, dele lá, que segue, são orientações que são mais a questão mais, que eu penso ser, cara, uma orientação muito mais de psicologia para o ser humano, sabe? Porque você que muda o teu contexto. Não é o pastor que muda, não é o padre que muda, não é o pai de santo que muda. O que muda é você com a santidade maior, que é Deus, é o Criador. Eu penso assim, não é verdade? Enfim. Então, por exemplo, eu estou dizendo a vocês que eu curto música gospel, e eu curto a juventude no momento, igual eu te falei. O momento de reflexão do Valber é maravilhoso, cara, é maravilhoso. E vai sentido e leva a mensagem a muita gente que precisa. Eu já tive gente falando que, né, às vezes até liga para a rádio e fala assim, não tem como você mandar a gravação, a gente pega a gravação, manda. Sabe? Eu já até transmiti, falei isso pro Valber. Tem gente que assim, às vezes pede, eu mando. Deixa liberado lá para poder isso mandar aí, porque também ouvinte. Tem essa reflexão no Instagram, no site da rádio, mas assim, é importante. E não só, e ele como pastor tem, e a gente que trabalha em rádio, o nosso fundamento é esse, é levar positivismo, mensagem de amor, coisa boa,
né? Então, o mundo já anda tão sofrido, né, pois cara? é, Você e liga a você- televisão, é só problema, meu Então, amigo. aí se o mundo já está conturbado, você ainda vai fazer uma programação com músicas que também Também vai, é né? complicado, Então, você, né? em vez de ajudar, vai Dá pra atrapalhar. atrapalhar. E tudo E- é energia, eu sempre É. falo isso. Nós E- somos energia. E a né? gente, há pouco, foi semana passada ou retrasada, um ouvinte que acompanha meu programa lá de tarde, que agora já tem um tempinho que agora eu estou trabalhando, fazendo tarde 95, das 15 às 18 horas. Simplesmente o ouvinte, né, sempre liga para mim e tal, ele falou, poxa, você é um cara alegre, cara legal, você transmite alegria, isso é bom de ouvir. Além de ele falar assim, pô, tô gostando dessas músicas, mas você é um cara que passa Transmite uma alegria, coisa você boa, transmite. né? Isso é bom de se ouvir. É o pagamento, né? Ué. Esse é o pagamento. Pois né? é, ué, aí que você tem que ser, aí que você tem que valorizar, né, ser o bom profissional por causa disso, porque você fala, eu tô aqui falando para você, mas a gente tá falando para quantas pessoas, Pois né? é. E outra Então, coisa, é uma coisinha que você fala aqui pode estar fazendo a diferença pensa lá, lá. né? E outra coisa, você viu que eu abro aqui, eu sempre falo assim, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, boa madrugada, porque eu não sei qual O hora horário isso vai que a pessoa- chegar na pessoa. Tá gravado no sistema aqui, vai ficar lá, né? Uhum. E as pessoas vão acessar na hora que elas quiserem. Essa é uma vantagem dessa comunicação da internet. É. O rádio lá, se você tá ao vivo, É. até o cara pedir uma gravação para ver de novo, às vezes vai, pô, às vezes você não tem tempo de puxar aquilo, de baixar, de subir e mandar pro cara aquela gravação que você fez. A não ser se for coisa judicialmente falando, aí você tem que puxar tem que aquilo botar. ali e mandar. Mas fora isso, aqui na internet, né, nesse mundo, né, cara, demais. Muito Nunca, pelo nunca. contrário, É. né? O mundo anda tão castigado por notícias falsas. A mentira O tal dos fake news. Cara, o negócio tá só muda louco. o nome, Entendeu? Eu fico assim, abismado de ver que as pessoas estão discutindo mentira, rapaz. Entendeu? E já Então vamos lá. Você, como jornalista hoje, agora me deu esse gancho aqui. Você acabou falando sobre essa questão de fake news, questão do jornal, do rádio. Você que é um cara dentro da linha do jornalismo, também dentro do rádio. Como é que você está vendo hoje o mundo? Como é que você está vendo essas coisas hoje, André? Como é que chega, por exemplo, você está lá no rádio, vai fazer a sua programação musical, sua programação jornalística. Como é que é a peneira disso? Você vai falar, pô, eu vou ler uma notícia aqui, será que essa porra é verdade? Eu para ler, primeiro tem que certificar, né, da veracidade, né? É lógico assim, um exemplo de algo que aconteça aqui na cidade, né? Eu digo o procedimento que nós lá da juventude, a gente sempre tem que apurar, ver o que aconteceu, né? É o básico do jornal, o que, onde, quando, foi e tal. E saber da veracidade e se tiver dois lados, você tem que ouvir esse lado e tem que ouvir o outro lado. Não é sair falando por falar. Vai jogar, tipo assim, jogar no ar e ver qual é. E o problema hoje é isso. É igual o pessoal, tanto em WhatsApp quanto coisa, aí igual bota aqueles negócios. Aí houve uma notícia, já sai espalhando, não sabe se é verdade. É verdade. Entendeu? É o copiar, colou e manda ver. Aí, por exemplo, tem esses negócios de chuvarada que acontece em vários lugares. Aí o pessoal pega uma imagem de 5 anos atrás e fala assim, olha o que aconteceu na Serra de Petrópolis. É verdade, é isso. Entendeu? Aí a pessoa fica apavorada, de repente você tem alguém que mora, quer dizer, fica cria disseminando. Um terror, um pânico desnecessário, né? Pois é, então falta responsabilidade para divulgação. Porque você, para fazer um acontecimento desse, tanto é que assim, algumas coisas até já melhoraram no sentido assim, as ocorrências policiais, por exemplo, eles preservam, você não bota mais nome. Antigamente, a primeira coisa que vai, fulano de tal, aconteceu isso. Então, eu acho que assim, algumas coisas estão melhorando, mas o bom jornalista, você tem que colocar a matéria só quando tiver com 100% de certeza, porque jogar por jogar já Eu acho que criou uma coisa de dar a notícia primeiro, porque a internet é tão voraz e rápida, né, que se você não der, um cidadão comum dar e dá moda cacete, né? Pô, por exemplo, outro dia eu vi uma matéria, o cara matou o outro lá, o sujeito foi lá, tirou uma foto, meteu na internet, falou lá, fulano morreu. Pô, cara... Aí chega para a família, chega distorcido, chega uma coisa maluca que às vezes não era para acontecer daquela forma.
e o jornalismo ficou segundo plano, ou às vezes o jornalista hoje, sensacionalista, vamos dizer assim, né? Porque sempre existiu, mas hoje está muito mais sagaz o cara querer dar notícia a qualquer nota, a qualquer situação, para ser o primeiro. Não E, quer, não, porque ele sabe que daqui a pouquinho já tem outra notícia. Não, Então aquela já ficou velha. Aconteceu agora, por exemplo, agora nós estamos aqui 8 horas e 46 minutos. Acontece um fato agora. Há 8 horas e 55 minutos já tem outra notícia acontecendo. Então o cara precisa dar essa aqui para pegar a outra depois. Entendeu? Então o cara está preocupado assim, o quanto mais. É mas quantidade, não a qualidade da informação. Isso aí. Isso que é o problema. É igual, assim, se a gente que tem grupos de WhatsApp, você recebe, e também assim, disseminar coisa. Aquele crime que aconteceu que mataram. Não sei se você lembra daqueles médicos que estavam lá na Barra da Tijuca. Que loucura aquilo, né, cara? Que confundiram com o cara da milícia lá e mataram o cara. Aí eu não sei porquê e qual a graça de você disseminar. Aí depois for receber, assim, você vai e recebe a foto do cara todo arrebentado morto, lá. Coisa. Troco de que você quer passar isso para as outras pessoas? Pois é. Presta atenção, você me lembrou de um negócio fantástico. Estava num grupo de amigos e tal, e são várias pessoas ali conversando sobre coisas diversas e tal, futebol, tudo. Aí um dos caras vai lá, pega uma foto de um assassinato de alguém, mete ali, não perguntou se aquele grupo quer saber, se eu quero ver, se eu não quero ver. Sem querer, você vai lá e vê aquela cena. O cara tomou um tiro no olho aqui arrancou tudo. Coisas, Aí você olha aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? E o cara, ele não respeitou a sua sensibilidade para aquilo. Ele não... Você vê, o sujeito às vezes está frio para aquilo ali. Ficou para ele normal. Para mim, não, porra. Não, eu também não... Entendeu? Eu não quero ver ninguém morto. Nossa, né? Muito... Eu sempre costumo dizer, André, quando alguém fala assim, fulano morreu, eu tirei do meu vocabulário a palavra morte, eu falo transcender. Não por uma questão, como é que fala, espiritualista minha, não. É uma questão mais leve da coisa. Né? Eu costumo fazer o comparativo da lagarta com a borboleta. A essência da borboleta pode ser até a mesma da lagarta, porém a aparência é outra. Deixou de ser lagarta para ser borboleta. Deixou de rastejar para voar. Eu penso que o ser humano tem que ser isso dentro do contexto. Você deixa de carregar essa carga pesada chamada pele, carne e osso para ser algo leve, espiritual, luz. Então você deixa de ser lagarta para ser borboleta. Hoje mesmo mandei uma mensagem para um amigo que perdeu a ex-esposa. Eu falei, pô, cara, a gente não morre, a gente transcende. Entendeu? Então eu penso que as pessoas têm que ter essa percepção das coisas. Isso melhora para mim, entendeu? Melhora para o outro. E isso faz com que as pessoas começam a ter um pensamento completamente diferente sobre vida. A gente não morre, a gente é imortal, a gente é uma coisa que continua. A gente vai só evoluindo, entendeu? Eu não vou nem entrar em contexto de reencarnação, se é ou se não é. Isso aí cada um tem seu pensamento dentro da sua coisa. Mas que eu penso que a gente tem que ter a certeza, porque senão, cara, não tem o começo. Você veio da onde e vai para onde, pô? Você tá me entendendo? Se você não acreditar num ser maior que... Eu não gosto de colocar Deus como um ser especificamente igual a gente, assim, imagem e semelhança. Tá? Eu tô um pouco fora desse contexto bíblico da coisa. Eu penso assim que Deus é uma energia que isso, matéria, física, que se a gente pudesse hoje ainda controlar e passar a mão nisso aqui, vazar aqui por baixo aqui, passar a mão nisso aqui, vazar e ver, isso tudo é Deus. O passarinho, a árvore, você, o seu óculos, a minha aliança, essa garrafa, todo o contexto criado pelo homem, todo o contexto criado dentro de uma conjunção de energética, tá? Transcendental, quântica, é que vai fazer o diferencial da nossa existência, sabe? Porque quando você deixa de existir em pele e osso, carne, apagou você, acabou tudo, então vai fazer um monte... Você pode fazer um monte de cagada por aí, não vai ter problema nenhum, porra. Entendeu? Eu vou deixar de existir amanhã?
E a sua consciência? O que você aprendeu? Por que você está aprendendo as coisas? Por que você aprendeu a ler, escrever, a conversar, a falar? Ficou em vão? Você tá me entendendo, não, cara? não. É esse contexto, né? Então, enfim, E é a mesma desculpa aí coisa. Não, mas o meu lado espiritualista falando alto aqui, mas essa aqui é real, né? Mas em cima disso você tá ainda pra falando. não deixar o ser humano sacanear o outro, Não, mostrando um lógico. tiro na cara do outro, porra, e deixando E se não é banalizar. só de crime, não. Até jornalismo também, assim, essas imprensas que ficam especializadas em fuçar a vida dos outros. Pô, pelo amor de Deus, sabe? cara. Então, eu acho que assim, tem uma coisa é você falar, pô, fulano de tal faz um trabalho legal, ou fulano de tal. Agora, pô, o fulano de tal, não sei o quê, traiu o outro, sabe, ficar fuçando a vida particular, não é assim. Ridículo, Eu acho que, assim, o bom jornalismo requer muito detalhezinho que, infelizmente, hoje a gente vê que assim, nem todos estão seguindo. A gente, sim, agora a gente vê, por exemplo, emissoras de televisão que apura e vai cobrar do fulano. É isso que é o jornalismo, de você ver, você dar notícia, lá, por exemplo, do Rio, a Prefeitura do Rio fez isso e isso. Eles falam, mas já pega a informação da Prefeitura e pega a informação do morador. Então não joga só um lado. Só um lado. Entendeu? Pega então, os lados e coloca para conflitar, aí, né? Aí vai falar, a versão da Prefeitura fala isso, o morador falou isso e é isso aí. Agora, não é só jogar ou lançar só para ter notícia. Não é por aí, né? Então, a gente tem que... E a gente que trabalha em rádio também. E até eu não... Você botar opinião para determinados assuntos, a gente que é figura pública, né, tal, não gosto de entrar em assunto que vai dar polêmica. Entendeu? Correto, é isso, né? Mesmo. Então, eu teve um período da minha vida que às vezes eu futicava um pouquinho para ver qual é. Só me trouxe maus agouros. Só me trouxe discordâncias, as pessoas ficam tensas, ficam, sabe? E é tão bom levar a vida leve, sabe? Não é como acomodada, não. Tem coisas que não é... As pessoas sabem até onde elas vão. A intriga, a fofoca, a qualquer coisa que for pejorativa dentro da convivência humana entre relacionamentos, elas se entregam por si só, elas se esvaem por si só. Eu penso assim. Se hoje eu faço um bem muito bom para você, com certeza você vai guardar dentro do teu coração, pô, o Bambu fez alguma coisa muito boa para mim. Mas se você me faz uma coisa muito ruim, com certeza fica no meu coração que você me fez uma coisa muito ruim. Então fica uma coisa assim muito... essa troca do sentido de o que você faz é o que você é. Sua regeneração dentro do contexto. Perdão existe, mas distância também. Faz um mal... Pô, beleza. Andrezão, nós estamos chegando no fim dessa edição. Coisa bom, passa rápido, né? Passa muito rápido. E eu queria que o André falasse, que assim, eu sempre peço, né, no final, assim, que as pessoas, os convidados, façam uma reflexão sobre o que ela pensa, o que ela imagina de mundo, o que é o agora, o futuro a Deus pertence, ou pela energia pertence, né? Mas primeiramente, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, porque é um privilégio para nós aqui da casa, né, do Estúdio House. Falar nisso, a você que está ligadinho com a gente aí, se inscreva no canal aí do Estúdio House, tá? Dê o seu likezinho aí, se gostou, comente aqui também no chat, manda um abraço para todo mundo que você puder aí e sempre se inscreva no canal para dar uma força para o canal Estúdio House Podcast. Um abraço aí para o Caio, também para o grande Malcolm X, que está hoje com a gente aqui na parte das edições de vídeo e áudio daqui do Estúdio House. Muito obrigado aí ao Malcolm. Também ao Clério Rios, né, do Homem da Nível 3, aos nossos patrocinadores aqui, especialmente a Cervejaria Porto Novo. Quero falar para vocês o seguinte: na semana passada eu não pude estar presente aqui no podcast por um motivo muito particular. Eu não poderia transmitir o Covid para os meus convidados, porque eu estava convidado. Eu convidei e fiquei convidado. Então, quer dizer, não tinha como eu vir fazer o programa. Eu não fiz nem o de rádio, nem o podcast aqui com o pessoal da Mob Dick, que tem como membro o nosso Brasilino. Um abraço aí para o Brasilino, para o Marcelo Rodrigues, o grande melão, baterista, e também para o Victor Rosante, que semana passada era para estarem aqui, mas vão estar muito em breve, para frente um pouquinho, vai estar fazendo um programa com a gente aqui também, tá bom? Hoje eu estou recebendo o grande André Carlúcio, uma figura ímpar do rádio além paraibano, e essa figura super simpática,
paizão, um amigão carinhoso, um gentleman, e que vai dar para nós aqui um grande finale, falando a respeito um pouco mais dele e mandando uma mensagem de muito amor e carinho para vocês. Primeiramente, tem que agradecer pelo convite, a gente ter usufruído dessas horas, passou tão rápido, Passa rápido, né? E agradecer a todo mundo que passou da minha vida na minha vida no rádio, né? Desde que eu cheguei aqui. E o pessoal também na minha vida profissional lá no Rio também, que você começando a trabalhar, você tem as suas responsabilidades. Então, desde já eu já agradeço o pessoal que está participando aí no chat. Depois, se tiver a oportunidade, vou agradecer a cada um de vocês. Mas o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal, minha família, né, minha cunhada, meu cunhado, minha comadre. E dizer que o pessoal aqui do rádio, né, você, Bambu, Hugo Binato, Edel Ferreira Gomes, enfim, são tantas pessoas que, né, a gente fica até com medo de esquecer, mas são pessoas que passaram e estão a gente convivendo ainda. Então, assim, eu tenho que agradecer ao que a gente tem hoje. Tudo acontece em função do que a gente plantou lá atrás, né? Então, desde já eu te agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, e o que eu quero dizer para o pessoal, você está perguntando uma mensagem, vamos viver intensamente, mas vamos respeitar o próximo. Você tem a sua opinião, o próximo tem a dele, pode não convergir, mas não é motivo para briga. Eu acho que cada um tem que respeitar o outro. Isso que ultimamente o mundo assim também intolerante. Eu acho que se cada um respeitar sua posição, cada um tiver tolerância, dá para se conviver bem e em harmonia, como sempre teve. Né, de repente parece que tudo virou pela, né, ponta cabeça. É lógico, também surgiram essas doenças, essas epidemias, essas pandemias, mexeu com o psicológico, mas eu acho que assim, a sua essência não deixa, né, nunca deixa de ser você mesmo, mas pensa que do outro lado tem uma outra pessoa, você respeita, pode pensar igual, pode pensar diferente, mas não é motivo, você não tem um inimigo, você tem uma pessoa que pensa diferente. Hoje em dia é só negócio, ou é inimigo ou é amigo, não é isso. Eu acho que o mundo está precisando de paz, de compreensão e de calor humano. Eu acho que assim, essa coisa que a gente vivia, né, esse ambiente de trabalho, né, que nem mais descontraído, hoje já é um negócio assim muito, pessoal, muito cada um por si, Deus por todos. Não é assim. Eu acho que você pode ajudar, ótimo. Se você precisar de ajuda, alguém puder te ajudar, ótimo, né? Então, a mensagem que eu deixo pro pessoal é que tenha, né, assim, como diz o Valber, né, nas reflexões dele, né? Acho que assim, é o coração de Deus falando ao seu coração. Então, deixa você ser você e fluir mais o amor ao ser humano, porque aí o nosso mundo vai ser melhor. Já chega de muita guerra, já tem muito conflito. A gente pede um mundo melhor. Galera, esse é André Carlúcio, o nosso convidado de hoje aqui do podcast Atmosfera. E eu quero, antes de encerrar, algumas pessoas mandaram aqui, inclusive a Rádio Juventude Oficial mandou: André Carlúcio é top demais, ótimo comunicador, pessoal da sua direção. Obrigado, um abração aí. Tá? O Simple Red Rádio, que é o Gustavo lá, se fossem para vocês dois voltarem com algum programa que fizeram no rádio, qual seria o programa e por quê? Com certeza o André voltaria Via Brasil? Via Brasil, com Ecstasy Rock. Com certeza, Gustavo. O Paulo Roberto Buit, que é o Bebeto, falou assim: Elvis cantava gospel e é sensacional. É verdade, Elvis Presley começou cantando música gospel, e tá aí. E o rock and roll tem o pero gospel, é isso aí. A Maria
Rapaz, Maria Bia, é isso mesmo? Gostei muito do papo. Show, meninos. Um ótimo fim de semana. O Sandro Araújo, locutor. Ô, Cheguei, mas acabou. Guino, O Guino Araújo. abraço, Guino. Doce com mel. Doce. Dorso, Doce, dorso com mel. Agora ele tá falando com sotaque, né? Dorce. Maria Alba Bia. Respeito e educação para um mundo melhor. É verdade. O Felipe Guedes. Tenho medo de cessar. Tenho medo do César Romero até hoje. Tenho medo do César. Não, porque o César é assim, o César é um gentleman, mas precisa ser enérgico, ser enérgico, ele né? sabe, mas É com classe. Tá certo. Andrezão, mais uma vez, Muito obrigado, cara. Bota pra Valeu. nós aqui, ó, no meio aqui, pra gente poder dar essa despedida Show. aqui. Muitíssimo obrigado por esse Prazer momento é meu, maravilhoso. cara. E Tá bom? Tamo isso juntos aí. sempre. E com certeza vai voltar no futuro muito breve aqui para contar mais Pode histórias contar. do rádio, Com para a certeza. gente falar muita coisa. Galera, um abração agora para todo mundo aí. Muito obrigado a você que ficou juntinho com a gente até agora aqui, curtindo esse bate-papo super gostoso, saber um pouquinho sobre o nosso querido André Carlucci, sobre a sua história do rádio, tanto 102 quanto a Rádio Juventude FM. André, você está no ar? De segunda a sexta, das 15 às 18 horas, com o Tarde 95. Tá dado o recado. Um beijo na alma de vocês e até o próximo podcast Timocera. Valeu? Como eu costumo dizer, fui!